Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 29 de agosto, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo. Vamos lá, amados. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoquem. Dependa desse nome, porque é só nesse nome, se eu e vocês continuarmos dependendo, um nome que nós já sabemos que está acima de todo nome e que precisa ser clamado mais e mais por nós, nós vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, não percam mais tempo. Vamos invocar o nome do Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o ardor do Espírito queimando como essa tocha acesa dentro do nosso ser, aí sim, aí podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Jó 31 ao 33, 2 Coríntios, capítulo 3, Salmos 43 e Provérbios 22, 8 ao 9. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem vai trabalhar pelo menos um versículo, uma frase do alimento diário, leia. Vale a pena. Depois que o Senhor tem falado aos nossos corações na Bíblia, podemos continuar assim a leitura no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louvado seja Deus. O volume é o 5. Hoje a série é Então Virá o Fim. O título geral é Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Escrito pelo nosso querido irmão Pedro Dong. Um irmão que com certeza Deus tem usado bastante na sua palavra. E nós, como seu irmão, também podemos seguir esta palavra profética. Louvado seja Deus. Aí, hoje começa a terceira semana. E o título dessa terceira semana é A Entrada do Rei em Jerusalém. Lembre-se bem disso. A entrada do nosso Rei em Jerusalém. E tem leitura bíblica, vários versículos e capítulos, claro, já lemos, mas é bom reler novamente, porque relendo, com certeza o Senhor vai mais iluminar o nosso coração. Ler coração também vocês já leram bastante. É Salmos 110, 3, que diz para mim vocês: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho, emergindo da aurora, serão os teus jovens. Louvado seja Deus, estes jovens que estão em todo lugar, não posso orar por vocês, como os comportores. Louvado seja Deus. E eu e vocês precisamos ser do mesmo jeitinho. Está em todo lugar. Se não for fisicamente, mas no Zack pelo celular. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, o título é A Igreja Estabelece o Reino de Deus na Terra. Já disse tudo, né? A Igreja estabelece o Reino de Deus na Terra. E ele começa dizendo, a mensagem dessa semana é a entrada do Rei de Jerusalém. Além de acompanharmos os trajetos realizados por Jesus em Betfagé até Jerusalém, onde ele entrou montado em um jumentinho. Estudaremos algumas parábolas relacionadas ao diário, o direito, aliás, de primogenitura, que no Novo Testamento foi transferido da casa de Israel para a igreja. Por essa razão, nós, os trabalhadores da última hora, recebemos junto
com Cristo, a pedra angular, a comissão de edificar a igreja e trazer o reino dos céus à terra. Lembre-se bem disso. Isso foi incumbido para cada um de nós que estamos na igreja. O segundo tópico, ele diz: o Senhor tem feito grandes coisas entre nós, pelo que estamos cada vez mais conscientes de que vivemos nos tempos finais. E a volta do Senhor está muito próxima. Assina embaixo. Não somos melhor do que ninguém. Tampouco temos capacidade, mas aprove a Deus a nos escolher como pequenino rebanho e nos dar seu reino. Lembre-se bem disso. Nós que servimos ao Senhor, estamos na igreja, não podemos nos orgulhar e querer se exaltar para ser melhor do que ninguém. Somos apenas aqueles que Deus nos capacita para, como esse pequeno rebanho, para levar esta palavra profética a todas as pessoas. Por isso, é tão importante, amado, termos o Espírito dos trabalhadores da última hora, que está lá em Mateus 23:6. Que o Senhor nos dê a graça de pensar fora da caixa, aleluia, para entender que a maneira convencional de outros, de turnos de 3 horas, não é suficiente para atender à necessidade da conclusão desta era. Amados irmãos e amadas irmãs, vamos cooperar com o Senhor e o Espírito nos conduzirá de forma acelerada, a fim de seguirmos em harmonia com atuações dos 7 Espíritos de Apocalipse. Portanto, aqui já está a chave. Eu e vocês precisamos cooperar com o Senhor. Esse 7 Espírito que tem Apocalipse, ele é quem pode nos guiar até o reino de Deus. Lembre-se bem disso. No Evangelho de Mateus, resposta que Pedro deu a Deus, a Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi uma revelação de quem? De Deus. Pedro não tinha essa capacidade de dar uma revelação dessa. Veio do Espírito, veio do trono de Deus. Louvado seja Deus. O Cristo, aquele que foi ungido por Deus para fazer sua vontade e pôr fim a esta era. Qual é a missão de Cristo? A missão de Cristo, todos nós sabemos, é de edificar a igreja e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Por isso que hoje ele está convocando todos nós a nos unirmos, a nos sermos unânimes para trazer o seu reino aqui para a terra. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. Aí ele diz assim: quando falamos sobre a igreja, a maioria das pessoas pensa em um grupo de adoradores que louvam a Deus e lê a Bíblia. Essa percepção é superficial, principalmente, amado, quando se trata da igreja edificada. A igreja, amado, edificada, ela vive o que é a realidade do reino. E o reino é para reaver na terra o domínio de Deus, usurpado pelo império das trevas. Então, nós que servimos ao Senhor, temos que ter realidade do reino de Deus aqui na terra. Essa é a igreja. Vamos reaver esse domínio que Deus quer aqui na terra. Isso é através de mim e vocês, levando esta palavra profética. Louvado seja Deus. E no parágrafo 5 tem um ponto interessante aqui. No início ele diz assim, amados, todos, ora, ninguém pode ficar de fora. Todos que estão comprometidos com o estabelecimento do reino precisam ter a visão do monte da transfiguração. Sabemos que Jesus sofreu como cordeiro conduzindo ao matador e como ovelha muda diante de seus tosqueadores. Está lá em Isaías 53, se lendo direitinho você vai entender. Ele passou por intenso sofrimento para nossa redenção, a fim de nos libertar de nossos pecados e trazer para si, para a sua igreja. Então, amados irmãos, se Cristo, ele fez isso por mim e vocês, nós temos realidade verdadeira. Então, nós recebemos de graça essa salvação. Então, vamos levar a salvação a outro, buscar materiais para a edificação da igreja que está aí, nós já sabemos que está aí nas ruas, cambaleando para lá e para cá. E eu e vocês temos esse compromisso com o Senhor de trazê-los
para a edificação da igreja. Louvado seja Deus. Aí aqui continuando, ele diz, ele passou por intenso sofrimento para a nossa redenção, a fim de nos libertar dos pecados e trazer, foi o que eu falei agora, né? Sua igreja, trazer para a sua igreja. Amados, mas o apóstolo Pedro viu algo mais. Ele viu a majestade do rei, Jesus no monte da transfiguração. Ele viu Cristo em sua segunda vinda na glória de seu Pai, como o eleito do Pai para ser o rei do reino dos céus, e em gerar todas as nações com cetro de ferro. Nós sabemos no mundo da transfiguração o que aconteceu. O Senhor foi transfigurado ali na frente deles. Então, amados irmãos, amadas irmãs, não percamos mais tempo. Vamos trazer esses materiais para a igreja, trazê-los e colocar na hospedaria. É isso que o nosso Senhor fez com cada um de nós. Ao fim, ele diz, hoje praticamos a vida da igreja, saímos e pregamos o evangelho, orando pelas pessoas e resgatando-as com mansidão e amor, a fim de trazê-los como materiais para a edificação da igreja. Amados, todavia, com a relação, aliás, ao império das trevas, não somos mansos, porque estamos envolvidos em uma luta entre reinos. Lembre-se bem disso. Não vamos ser mansos em relação ao reino das trevas, do império das trevas. Bem, você sabe que eles querem só nos enganar. Vamos lutar contra esse reino. Nossa meta é tirar as pessoas do reino das trevas e introduzi-las no reino do Senhor. Somos guerreiros resgatadores. Fechou, não deixou espaço para o inimigo colocar dúvida na nossa mente. Ele fechou bem desfrutante. Nossa meta, vou relembrar de novo, nossa meta, amados irmãos e amadas irmãs, é tirar as pessoas do reino das trevas e introduzi-las no reino do Senhor. Amados, somos esses guerreiros resgatadores. Lembre-se, mesmo que para isso nós possamos sofrer, mas é preciso, porque Deus já deu a ordem para mim e vocês de buscar esses materiais. Então, nós devemos dizer só sim e amém à sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor seja com o espírito de cada irmão e cada irmã nessa manhã. E sejamos esses guerreiros resgatadores que não têm medo de enfrentar o inimigo. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor possa ganhar mais e mais os nossos corações. E lembre-se, se ganharia algo da palavra, nem que seja uma frase, desfruta um com os outros. Esta frase pode salvar tanto a nós como outras pessoas. Amém? O versículo do mesmo jeito. Louvado seja Deus. Sim